May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk alone. Olá, queridos amigos. Como estão vocês? Espero que esta mensagem lhes encontre bem e em paz. É uma alegria muito grande entrar em comunicação com vocês. E hoje temos uma nova mensagem. Uma das que encerram o ciclo de trabalhos do Colônia, Nosso Lar, neste ano de 2024 que findou, e deixa para o novo ano de 2025 palavras de fé, esperança e esclarecimentos, de informações profundas para todas as almas, muito edificante, deveras consoladora. Fico muito contente de socializá-la com vocês, mas antes de apresentar a nova mensagem, devo informar que esta vem dos irmãos Vozes, da equipe dos Ostensórios. O título da mensagem é Natal, o batismo em Cristo. E ela nos diz assim: o Natal vem nos lembrar sempre de que estamos no mundo para vivenciar experiências renovadoras, de que precisamos aprender com as lições que a vida nos traz, que devemos, enfim, assimilar sobre tudo o que nos edifica. Gestos, atitudes, gentilezas, caridade, esperança, fé, amor, misericórdia. Porque Deus, nosso Deus, é o misericordioso. Devemos mesmo saber estas coisas e sabê-las bem. Recordamos neste Natal que Jesus veio ao mundo físico salvar os homens dos seus pecados, lançar luz sobre a imperfeição humana, trazendo ele, o Messias, a criatura para si, lhe possibilitando, através desse contato, a purificação e a restauração das imperfeições. O verdadeiro batismo que recebemos em Cristo, que em Cristo nos infunde, que se derrama sobre nós, está para além tão somente da conversão religiosa. Está para cima das águas fluidas, líquidas e dos decretos de bênçãos de salvação pelas palavras. Jesus, o Cristo de Deus, é santo. Ele é a essência do ato, o espírito do batismo que penetra e ocupa a dimensão do sujeito, que se dá inteiramente ao processo de conversão. E tudo acontece e vai se desenrolando em uma sinfonia de cores e luz, salvadoras, como fruição pacífica, penetrando o Cristo no humano, como peso leve e jugo suave. Eis aí o verdadeiro batismo de onde nasce doravante um novo ser. O imperfeito humano se torna perfeito em Cristo e toda a comunidade percebe a mudança daqueles que vivenciam Jesus e passam a reverenciar a nova criatura. Testemunho verdadeiro de conversão. O Natal nos lembra a importância em aceitarmos Jesus no batismo da perfeição moral. É um chamado à reforma íntima. Que o significado verdadeiro desse milagre, chamado Jesus Cristo, os levem ao despertar para o sagrado. Irmãos Vozes, Ostensórios, mensagem do dia 20/12 de 2024. Pois bem, meus amigos, a mensagem dos irmãos Vozes, orientadores espirituais da nossa casa, o Centro Espírita Colônia Nosso Lar, para o Natal deste ano,
final de 2024, vem nos lembrar as palavras de Emmanuel, quando se refere ao tríplice aspecto da doutrina espírita, onde enfatiza no aspecto religioso a grandiosidade do Espiritismo, que é de restaurar o Evangelho de Jesus Cristo para estabelecer a renovação definitiva do homem em rumo ao seu crescimento e edificação espiritual. E acrescentamos, conectado às forças divinas, ao Senhor da vida. No primeiro parágrafo da mensagem dos Irmãos Vozes, o benfeitor espiritual nos diz sobre a proposta do Natal para a humanidade, resgatando a importância da filosofia cristã, onde a fraternidade para com o próximo se une à necessidade urgente de avanço espiritual, através de mudança de comportamento diante da existência que nos desafia no mundo em que somos espíritos encarnados vivendo uma experiência material. Assim, o nosso benfeitor nos faz lembrar de uma virtude extraordinária, a misericórdia, fruto da fé, amor, caridade. E, principalmente, o traço singular que nos reporta a divindade, pois a misericórdia de Deus para com a sua criatura leva à mesma oportunidades inimagináveis, porque Deus, assim afirma o mentor espiritual, Deus é o misericordioso. Diante da proposta de esclarecimento da doutrina espírita, o livro A Gênese, do Pentateuco Espírita, nos faz refletir sobre Deus e sua providência. O capítulo 2 da Gênese, no item 20, ou a partir do item 20 ao 30, nós podemos compreender estas informações. E assim nos diz a Gênese: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Entretanto, meus queridos amigos, um questionamento se apresenta a esta afirmativa. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se imiscuir em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Kardec, no entanto, eivado pelos ensinamentos dos Espíritos, apresenta a justificativa aqui do incrédulo quando diz: tal é a questão que o incrédulo se coloca, donde conclui-se que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. A Gênese continua discutindo essa questão, afirmando que, em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem senão dificilmente compreender Deus infinito, porque o figuram restrito e limitado, igual a eles, representando como um ser circunscrito, e dele fazem uma imagem à sua imagem. A Gênese ainda nos diz que as massas o adoram mais a forma do que o pensamento, pois confundem Deus com um poderoso soberano em trono inacessível e não compreendem que ele possa intervir nas pequenas coisas
e estar mais próximo de suas criaturas do que elas possam imaginar. Desta forma, a Gênese ainda nos esclarece que na impossibilidade que está o homem de compreender a própria essência da divindade, não pode dela fazer senão uma ideia aproximada. E nos apresenta um bom exemplo. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Esse fluido, sendo ininteligente, age mecanicamente, tão só pelas forças materiais. Mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, entenderá e sentirá. Donde conclui-se que ocorra assim ou não com o pensamento de Deus, quer dizer que ele atue direto ou indiretamente por intermédio de um fluido. Para a facilidade de nossa inteligência, representamo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino, e esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um ser, por ínfimo que se suponha, que dele não esteja de algum modo saturado. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma única de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato com seu pensamento. Estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. Me utilizo deste recorte da reflexão proposta pelo Espírito da Verdade no livro A Gênese, para podermos entender a ação da providência divina em sua misericórdia, como a solicitude de Deus, o misericordioso, nos atende. Mas, passando para o segundo parágrafo da mensagem que estamos aqui analisando, refletindo, o benfeitor espiritual ressalta sobre que motivo Jesus veio ao mundo físico e como atuou para atrair os homens para si. Todo o movimento de Jesus invadindo o universo das almas que careciam harmonizar-se. Na questão 261 e 283 de O Consolador, por exemplo, o benfeitor Emmanuel nos revela sobre Jesus, quando nos diz que Jesus foi e é a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. E nos lembra a advertência de João: o Verbo era Deus e estava com Deus. E assim, continua Emmanuel, visível ou oculto, o Verbo é o laço de luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Jesus não foi um filósofo, nos lembra Emmanuel, e não poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual. Diretor angélico do orbe, enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e de sua sabedoria. As palavras de Emmanuel nos levam a compreender a afirmação dos irmãos Vozes,
na mensagem quando diz: recordemos neste Natal que Jesus veio ao mundo físico salvar os homens dos seus pecados, lançar luz sobre a imperfeição humana, trazendo ele, o Messias, a criatura para si, lhe possibilitando, através desse contato, a purificação e a restauração das imperfeições. A luta do Cristo, o enviado de Deus, o diretor angélico desse orbe, construtor deste planeta, num movimento constante em benefício da criatura humana, do seu despertar, do seu entendimento, de levá-lo a enxergar a grandeza divina e a seguir o exemplo de Jesus, os passos do Cristo, para que ele tenha condições de ir se aprimorando a caminho da perfeição, da luz. Pois bem, no parágrafo 3º desta mensagem, o autor espiritual aprofunda ainda mais o significado do Natal, quando nos fala do batismo, revelando que o verdadeiro batismo que recebemos em Cristo está para além da conversão religiosa, dos decretos de bênçãos de salvação pelas palavras, pois é Jesus a essência do ato, o próprio espírito do batismo que penetra e ocupa a dimensão do sujeito, que se dá inteiramente ao processo de conversão. E o que significa isto, meus irmãos? É que a verdadeira conversão, ela penetra no ser humano e é fruto de uma transformação, como peso leve e jugo suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. Assim nos afirma o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no 6º capítulo. Ainda explica o benfeitor espiritual que do verdadeiro batismo nasce um novo ser, onde o imperfeito humano se torna perfeito em Cristo e toda a comunidade passa a reverenciá-lo, pois percebe a mudança daqueles que vivenciam Jesus e dão testemunho verdadeiro da conversão. A transformação do ser em Cristo muda o mundo, porque traz testemunho através de atitudes verdadeiras, de quem superou suas dificuldades e passou a amar o próximo como a si mesmo. Desta forma, o 5º parágrafo, por exemplo, nos fala da importância de aceitarmos Jesus no batismo da perfeição moral, um chamado para a reforma íntima, mudança transformadora de atitudes. No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeito, o Espírito da Verdade nos leva a uma reflexão extraordinária, quando nos faz entender que qualquer vício ou defeito altera mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são sua negação. Assim nos fala o Espírito da Verdade, que tudo o que excita exageradamente o sentimento de personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, pois a perfeição consiste no que Jesus nos ensinou: amai aos vossos inimigos, fazei o bem
aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O Espírito da Verdade nos mostra que a essência da perfeição é a caridade, que são a benevolência, a indulgência, sacrifício, devotamento. E qualquer ação contrária a estes sentimentos encontra no vício sua fonte. Desta forma, o Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa claro que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Finalizando o texto, a mensagem que estamos aqui refletindo, o Espírito, autor deste texto, nos apresenta um conselho que nos diz assim, que o significado verdadeiro desse milagre, chamado Jesus Cristo, os levem ao despertar para o sagrado. Meus irmãos, Jesus é um milagre, porque a humanidade o recebeu como presente, mas não o mereceu. Ele veio da graça, da providência e solicitude divina. As oportunidades divinas nos levam ao caminho da perfeição, ao qual estamos destinados, pois não podemos esquecer que as leis de Deus estão escritas na consciência, como nos afirma o Livro dos Espíritos, na questão 621. São elas que nos faz distinguir o bem do mal, o justo do injusto, e a certeza de que fomos criados por um ser superior, o qual deseja nos levar a conhecer a nossa verdadeira essência. E é nesse sentido que está todo o movimento divino para nos despertar para o sagrado. Nos enviou Jesus. Ele, meus amigos, que neste ano o sagrado possa conscientemente adentrar em prioridade na vida de todos. E que seja um ano de transformações verdadeiras em Cristo, através de mudanças de atitudes e testemunhos capazes de sensibilizar o próximo no despertar da fé e esperança no futuro. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, assim, quando Deus permitir.